Ata da 4ª sessão ordinária da primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, na sala das sessões plenário de Valdo Suruagi, no horário regimental sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, a conselheira substituta convocada Ana Raquel Ribeiro Sampaio e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Enio Andrade Pimenta. Havendo o número legal para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, facultou a palavra às senhoras conselheiras e ao membro do Ministério Público de Contas, Com a palavra, o doutor representante do Ministério Público de Contas, Enio Andrade Pimenta, que observou existir duas pautas que foram publicadas no dia 18 e 21 de fevereiro de 2013, que são relativas à aplicação de multas, e por não serem mais da competência das câmaras, e sim do plenário, sugeriu que se publicasse um ato para a retirada de pauta desses processos, para que, posteriormente, fossem publicados nas pautas das sessões plenárias. Com a palavra, a senhora conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, que disse que já havia pensado em republicar para a sessão do plenário, sem a necessidade do ato. A conselheira substituta Ana Raquel sugeriu que fossem retirados de pauta os seus processos, posto que já terem sido publicados, dando assim só publicidade naquela sessão dos números dos processos, retirando-os de pauta. O doutor representante do Ministério Público de Contas disse ter sido retirados de pauta o processo de número 9.161/2013, da conselheira substituta Ana Raquel, pautado no dia 18, observando já ter sido retirados de pauta no dia 6 de fevereiro, por impedimento da conselheira Maria Cleide, e republicado no dia 21. A senhora conselheira presidente disse acatar a sugestão da conselheira substituta Ana Raquel em relação à pauta, que seria do dia 20, quarta-feira passada, mas que, em virtude da apreciação da aplicação de multa ter passado a ser da competência do Pleno, retiraria os processos que foram pautados para serem republicados, citando os referidos números que foram transcritos na íntegra. Não havendo processos a serem relatados, a excelentíssima senhora conselheira presidente facultou a palavra às senhoras conselheiras e ao doutor representante do Ministério Público de Contas. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus encerrou a presente sessão da primeira Câmara, convocando-os para a sessão da próxima quarta-feira, no horário regimental. Caminhados na vida, já dá para pensar direitinho, né? Em discussão a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta doutora Raquel. Aprovada. Eu liguei lá na informática, não estava lá para eu fazer o login. Como é que funciona? Aí fica ali, nesse leitor de pautas fica apenas mas fica, os votos ficam. Aí é bom para acompanhar, né? Só acompanhar a leitura também. Então, querendo usar o meu. Não, tudo bem. Eu estou aqui com os pareceres, eu reviso tudo. Porque eu também só vou fazer a leitura como é tudo
Tá. Listagem é bem rápido, bem simples. Tudo bem, obrigado. No horário do expediente, passo a palavra às senhoras conselheiras e ao membro do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia, passo a relatar. Como havia pauta para o dia 6 a última pauta que tinha minha publicada foi para o dia 6 de março, eu vou relatar em primeiro lugar estes processos. São processos de concessão de pensão. É o processo TC 14327 de 2009, a concessão de pensão em favor de Velma Bonfim de Araújo, beneficiária do ex-segurado José Gerson de Araújo, aposentado do DR Alagoas, falecido em 3 de fevereiro de 2009. O processo TC 14253 de 2010, concessão de pensão. É o processo TC 14253 de 2010, concessão de pensão em favor de Maria Luísa de Albuquerque, beneficiária do ex-segurado Mário Corrêa de Albuquerque, tenente-coronel reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 30 de julho de 2010. O processo TC 10767 de 2008 é concessão de pensão em favor de Danilo Matos dos Santos, beneficiário do ex-segurado José Batista Matos Gomes, reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 5 de janeiro de 2008. O processo TC 10323 de 2011, concessão de pensão em favor de Josefa Ferro Brasileiro, beneficiária do ex-segurado Gerson Brasileiro, soldado reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 16 de agosto de 2009. Processo TC 10282 de 2011, concessão de pensão em favor de Elza Lopes Galvão, beneficiária do ex-segurado Cícero Galvão, aposentado do DR Alagoas, falecido em 20 de setembro de 2010. O processo TC 10024 de 2011, concessão de pensão em favor de Maria Aparecida da Silva Santos, beneficiária do ex-segurado José Domício Tenório dos Santos, soldado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 11 de março de 2010. O processo TC 8922 de 2010, concessão de pensão em favor de Terezinha Santana Agra, beneficiária do ex-segurado Renalvo Agra, capitão reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 26 de setembro de 2009. Processo TC 8734 de 2010, concessão de pensão em favor de Elba Araújo Alves, beneficiária do ex-segurado Humberto Luiz Silva Baracho, funcionário do DR Alagoas, falecido em 17 de outubro de 2009. O processo TC 8601 de 2010, concessão de pensão em favor de Maria Betânia Rosalindo do Nascimento Araújo, beneficiária do ex-segurado Astério Persiliano de Araújo, terceiro sargento reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 4 de janeiro de 2010. O processo TC 8591 de 2010, concessão de pensão em favor de Eveneide Rodrigues de Melo, beneficiária do ex-segurado José Rodrigues de Melo, subtenente reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 17 de janeiro de 2005. O processo TC 8580 de 2010, concessão de pensão em favor de Maria Nazaré Silva de Oliveira, beneficiária do ex-segurado Silva Gomes Soares, cabo da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 28 de agosto de 2009. Processo TC 8571 de 2010, concessão de pensão em favor de Maria Nazaré da Silva, beneficiária do ex-segurado Olavo Santos Neto, subtenente da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 18 de outubro de 2008. Processo TC 8565 de 2010, concessão de pensão em favor de Gedalva Corrêa de Melo, beneficiária do ex-segurado Manuel Marinho de Melo, aposentado do DR Alagoas, falecido em 14 de dezembro de 2009. Processo TC 8188 de 2010,
concessão de pensão em favor de Marinete Maria das Neves, beneficiária do ex-segurado Análio Inácio das Neves, aposentado do DR Alagoas, falecido em 24 de janeiro de 2010. O processo TC 7887 de 2010, concessão de pensão em favor de Maria Eva Alves de Almeida, na qualidade de companheira e filhas menores Luana Alves de Souza e Laiana Alves de Souza, beneficiárias do ex-segurado José de Souza, primeiro sargento reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 17 de junho de 2009. O processo TC 7867 de 2010, concessão de pensão em favor de Maicon Robert Duarte de Siqueira e Myron Rayan Duarte de Siqueira, filhos menores de Jussara Marques Duarte de Siqueira, esposa, beneficiária e beneficiários do ex-segurado Marco Robério Barbosa de Siqueira, soldado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 8 de abril de 2009. O processo TC 7846 de 2010, concessão de pensão em favor de Noêmia da Silva Eufrásio, beneficiária do ex-segurado Celso Emílio Eufrásio, soldado reformado da Polícia Militar de Alagoas, falecido em 22 de julho de 2009. Os cálculos das referidas pensões foram elaborados corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste Tribunal. Todos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a este Tribunal. Voto pela legalidade das concessões de pensões, ora apreciadas, e seus respectivos registros na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Conselheira Presidente, senhoras conselheiras, senhora Conselheira Substituta, eu ratifico todos os pareceres emitidos nos processos de pensão ora relatados, todos no sentido de que a concessão das pensões foram regulares e opinando pelo devido registro. Obrigado. Em discussão, os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Correlatora. Conselheira substituta, doutora Raquel. Correlatora. Aprovados. Passo a relatar os processos agora da pauta de hoje, do dia 3. Concessão de pensão. O processo TC 15618 de 2010, concessão de pensão em favor de Edileide Costa Teodósio dos Santos, beneficiária do ex-segurado José Isaac Teodósio dos Santos, segundo sargento da Polícia Militar, falecido em 28 de fevereiro de 2010. O processo TC 14223 de 2010, concessão de pensão em favor de Gisélia Custódio da Silva, beneficiária do ex-segurado Manuel Agostinho da Silva, aposentado do DR Alagoas, falecido em 24 de julho de 2010. O processo TC 12354 de 2009, concessão de pensão em favor de Márcia Maria Barros Gomes, beneficiária do ex-segurado João Gomes Bernardo, oficial de apoio técnico do DR Alagoas, falecido em 2 de dezembro de 2008. O processo TC 9497 de 2008, concessão de pensão em favor de Gibar da Silva Souto, beneficiária do ex-segurado José Benedito Souto, primeiro-tenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar, falecido em 21 de março de 2008. O processo TC 8959-2010, concessão de pensão em favor de Maria Aparecida dos Santos Silva, Carla Eduardo Oliveira Silva e João Carlos Oliveira Silva, beneficiários do ex-segurado José Carlos da Silva, cabo da Polícia Militar, falecido em 7 de outubro de 2009. Processo TC 8958-2010, concessão de pensão em favor de Augusto José Tavares Garcia de Alencar e Natália Tavares Garcia de Alencar, beneficiárias do ex-segurado José Márcio Garcia de Alencar, coronel BM reformado,
falecido em 12 de janeiro de 2010. O processo TC 8584 de 2010, concessão de pensão em favor de Adriana Tavares Barbosa, Jonas Anderson Tavares Barbosa e Alexia Júlia Tavares Barbosa, beneficiários do ex-segurado Jonas Barbosa Silva, soldado da Polícia Militar, falecido em 22 de dezembro de 2009. O processo TC 8575 de 2009, concessão de pensão em favor de Ana Lúcia Costa da Silva e Luiz Paulo Costa da Silva, beneficiários do ex-segurado Iacacique Ferreira da Silva, soldado da Polícia Militar, falecido em 30 de outubro de 2008. O processo TC 8550 de 2010, concessão de pensão em favor de Maria José Duarte Calaça de Souza, beneficiária do ex-segurado José de Souza, reformado da Polícia Militar, falecido em 17 de junho de 2009. O processo TC 7861 de 2010, concessão de pensão em favor de Fernanda Mirela Barros Rodrigues e José Rodrigues da Silva Júnior, beneficiárias do ex-segurado José Rodrigues da Silva Filho, terceiro sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar, falecido em 11 de janeiro de 2009. O processo TC 7817 de 2010, concessão de pensão em favor de Cícera Maria da Conceição, beneficiária do ex-segurado Gerson Raimundo da Silva, cabo da Reserva Remunerada da Polícia Militar, falecido em 14 de agosto de 2002. O processo TC 7596 de 2009, concessão de pensão em favor de Rosângela da Silva Alves, beneficiária do ex-segurado Ivanildo Alves, reformado da Polícia Militar, falecido em 30 de novembro de 2008. O processo TC 7595 de 2009, concessão de pensão em favor de Margarida Sena de Almeida, beneficiária do ex-segurado Benedito Barros de Almeida, terceiro sargento reformado da Polícia Militar, falecido em 6 de novembro de 2008. O processo TC 7594 de 2009, concessão de pensão em favor de Tânia Maria dos Santos e Tainelli dos Santos André, beneficiárias do ex-segurado Leonardo André da Silva, cabo da Polícia Militar, falecido em 20 de novembro de 2008. Os cálculos das referidas pensões foram elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadorias, reformas e pensões deste tribunal. Todos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte. Voto pela legalidade da concessão das pensões, ora apreciadas, e seus respectivos registros na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico todos os pareceres exarados pelo Ministério Público de Contas no sentido da regularidade dos atos de pensão relatados. Em discussão os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. Com a relatora. Aprovados. Esses 3 processos que passo a relatar agora também é da pauta do dia 6 de março. Reforma por incapacidade definitiva. O processo TC 4356 de 2010. Reforma por incapacidade definitiva de Afrânio Jorge dos Santos Filho, segundo sargento da Polícia Militar de Alagoas, matrícula 170, dígito 3, com proventos integrais e equivalentes ao subsídio de sua graduação para a faixa de tempo de serviço de 30 anos, observando-se o sistema remuneratório sob a forma de subsídio nos termos do artigo 5354, inciso 2º e 56, inciso 1º da Lei Estadual número 5.346, de 26 de maio de 92, conforme consta no Decreto Governamental de 20 de janeiro de 2010, expedido pelo excelentíssimo senhor Governador do Estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 21/1 de 2010. O processo TC 14948 de 2008, reforma por incapacidade definitiva de Luiz Wellington Bezerra dos Santos, soldado da Polícia Militar de Alagoas, matrícula 7416, dígito 0, com proventos proporcionais
e equivalentes ao subsídio de sua graduação para a faixa de tempo de serviço de 20 anos, observando-se o sistema remuneratório sob a forma de subsídio nos termos do artigo 53, 54, inciso 2º, 55, inciso 5 e 56, inciso 4 da Lei Estadual número 5.346, de 26 de maio de 92, conforme consta no Decreto Governamental de 23 de junho de 2008, expedido pelo excelentíssimo senhor Governador do Estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 25/6/2008. Processo TC 503/2010, reforma por incapacidade definitiva de Dilson da Silva Salles, segundo sargento da Polícia Militar de Alagoas, matrícula 7713, dígito 5, com proventos integrais e equivalentes ao subsídio de graduação para a faixa de tempo de serviço de 20 anos, observando-se o sistema remuneratório sob a forma de subsídio nos termos dos artigos 53, 55, inciso 3º e 56, inciso 3º, da Lei Estadual número 5.346, de 26 de maio de 92, conforme consta no Decreto Governamental de 16 de outubro de 2009, expedido pelo excelentíssimo senhor Governador do Estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 19/10/2009. Os cálculos das referidas reformas foram elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadorias, reformas e pensões deste tribunal. Todos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte. Voto pela legalidade das concessões de pensões, ora apreciadas, e seus respectivos registros na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico os pareceres do Ministério Público que opinaram pela regularidade dos atos de reforma, só fazendo a observação quanto ao dispositivo da decisão de Vossa Excelência. Foram relatados atos de reforma e o dispositivo falou em pensão. Apenas essa retificação em regime material normal, só com essa observação. Obrigado. Obrigada também. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Ana Raquel. Com a relatora. Esses aqui eu vou dizer para você. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhora Conselheira, senhor membro do Ministério Público Especial, tenho a relatar processos da pauta do dia 27/3. São todos de concessão de pensão. O primeiro é o processo TC 15621 de 2010. É a concessão de pensão em favor de Jéssica da Silva Santos, representada por seu genitor Josenildo dos Santos, na qualidade de filha menor da ex-segurada Givete Almeida da Silva, funcionária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Segundo o processo TC 12327 de 2009, é a concessão de pensão em favor de Maria Sônia Ferreira de Lima, na qualidade de esposa do ex-segurado Valdemar Lima, funcionário da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Processo TC 569 de 2008. Concessão de pensão em favor de Gabriel Galdino dos Santos, representado por sua genitora Wingler dos Santos Torres, na qualidade de filho menor do ex-segurado Everaldo Galdino dos Santos, funcionário da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 14371 de 2009. Concessão de pensão em favor de Gisélia Delmino da Silva, na qualidade de esposa do ex-segurado Benedito Alves da Silva, funcionário da Polícia Civil do Estado de Alagoas.
Processo TC 9228 de 2011. É a concessão de pensão em favor de Janileide Terto dos Santos e Jefferson Gregório dos Santos, na qualidade de companheira e filho menor, respectivamente, do ex-segurado Sebastião Gregório dos Santos, funcionário do DR Alagoas. Processo TC 10.758 de 2008. Concessão de pensão em favor de Rosiete Santos da Rocha, na qualidade de companheira do ex-segurado Luiz de Oliveira Santos, funcionário do Poder Executivo do Estado de Alagoas, no cargo de orientador educacional. Processo TC 14.338 de 2009. Concessão de pensão em favor de Osana Maria Duarte Gonçalves, na qualidade de esposa do ex-segurado Genival de Melo Gonçalves, funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Processo TC 10.746 de 2008. Concessão de pensão em favor de Benedita Nunes Souza Santos, na qualidade de companheira do ex-segurado Amerino Emiliano da Silva, funcionário da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 7627 de 2009. Concessão de pensão em favor de Ana Paula Pedro da Silva, na qualidade de companheira do ex-segurado José Messias da Silva, funcionário da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 12.087 de 2011. É a concessão de pensão em favor de Irene Santos Ramalho, na qualidade de esposa do ex-segurado Rubens Ribeiro Ramalho, funcionário do DR Alagoas. Processo TC 12.085 de 2011. Concessão de pensão em favor de Josefa Feitosa da Silva, na qualidade de esposa do ex-segurado José Miguel da Silva, funcionário da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 9248 de 2011. É a concessão de pensão em favor de Delma Lúcia da Silva Pereira, na qualidade de esposa do ex-segurado Mironildo Pereira da Silva, funcionário da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 9256 de 2011. Concessão de pensão em favor de Maria Helena dos Santos Jordão, na qualidade de esposa do ex-segurado José Cícero Santos Jordão, funcionário da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Processo TC 9279 de 2011. Concessão de pensão em favor de Dione Maria de Lima Barbosa, na qualidade de esposa do ex-segurado Mauro Alves Barbosa, funcionário do Poder Executivo do Estado de Alagoas, Secretaria da Fazenda. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito do requerente e autorizam o recebimento da referida pensão. O cálculo da pensão foi elaborado corretamente, segundo atesta a seção de aposentadoria e pensões desta Igreja Corte de Contas. Foram emitidos pareceres favoráveis da doutora Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, ambos pela legalidade dos autos. Diante do exposto, a primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, acorda pela legalidade dos atos examinados. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público de Contas que opinaram no sentido da legalidade e registro dos atos de pensão relatados. Em discussão os processos. Em votação, conselheira substituta, doutora Raquel. A relatora. Também acompanha a relatora. Aprovados. É só, senhora presidente. Pela ordem para relatar, conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público Especial, doutor Rafael. Presidente, eu gostaria de tirar de pauta, antes de começar a relatar, processo TC número 10.816 de 2008, porque, por coincidência, ontem,
pessoal estava analisando lá no gabinete e viu que tem relação com esse processo. Nesse processo aqui, indefere a pensão aos filhos e no outro estava deferindo. E aí a gente analisou algumas coisas rapidamente e viu que não estava batendo algumas coisas, questão de valor. E aí eu gostaria de tirar de pauta para poder analisar junto com o outro. Ele já nem está aqui, só estou tirando de pauta. Esses processos que eu vou relatar agora são todos de pensão, certo? Todos pautados para hoje. O processo TC 8.525/2009, pensão a beneficiária a senhora Maria de Lourdes dos Santos Souza, na qualidade de esposa do ex-segurado, senhor João Nunes de Souza. Processo TC número 7.921/2010, auxílio pensão a beneficiária a senhora Laura Barbosa da Silva, na qualidade de esposa do ex-segurado, senhor Adagmar Firmino Silva, que ocupava o cargo de inspetor de saneamento da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, SEAGRE. Processo TC número 7.593/2009, pensão a beneficiária a senhora Maria Antonieta de Melo, na qualidade de esposa do ex-segurado, senhor Carlindo Ferreira de Melo, que ocupava o cargo de operador de máquina rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem, DR. Processo TC número 8.930/2010, pensão às beneficiárias senhora Evelyn Lins Maia, na qualidade de filha menor, e senhora Rosana Lins Maia, na qualidade de esposa do ex-segurado senhor Eliezer Ferreira Maia, que ocupava o cargo de motorista do Gabinete Civil do Governador. Processo TC número 12.091/2011, pensão beneficiário senhor Geraldo Petronilo da Silva, na qualidade de esposo da ex-segurada senhora Maria das Dores Vieira da Silva, que ocupava o cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Saúde. Os demonstrativos do cálculo, todos os cálculos dos benefícios foram elaborados pelo Serviço Social Autônomo do Estado de Alagoas. Não, desculpa. Fora o processo TC 7.921, os demonstrativos do cálculo dos benefícios foram elaborados pela Secretaria de Estado de Gestão Pública, Superintendência de Gestão Previdenciária. E processo TC 12.091/2011, os demonstrativos do cálculo do benefício foram elaborados pelo Serviço Social Autônomo do Estado de Alagoas. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito dos requerentes e autorizam o recebimento dos referidos benefícios, considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres dos órgãos instrutivos e do Ministério Público de Contas, entendo que os atos ora apreciados obedeceram à legislação vigente. Desta forma, voto em consonância com os pareceres zerados nos autos, no sentido de que a primeira Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas adota a decisão que ela submeto. Ordenar o registro nos termos do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas, dos atos ora relatados. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público que opinaram pela regularidade dos atos de concessão de pensão. Em discussão os processos. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Também acompanha a relatora. Aprovados. Esses agora são processos de aposentadoria. O processo TC número 14.650/2008, aposentadoria do senhor Ederlino Mendonça Navarro, ocupante do cargo de agente controlador de arrecadação, matrícula funcional 23.687, dígito 0, integrante do Grupo Ocupacional Tributação e Finanças do Serviço Civil do Poder Executivo. O processo TC número 871/2011, aposentadoria do senhor José Pedro dos Santos, ocupante do cargo de motorista, nível ACANC 40, integrante da Secretaria de Estado de Defesa Social, com proventos proporcionais calculados sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os documentos constantes autos comprovam que os interessados foram aposentados compulsoriamente por ter atingido a idade limite, tendo seus proventos proporcionais conforme preceitos constitucionais. E o processo TC 9.159/2009, aposentadoria da senhora Nivaldira Calaça Costa, ocupante do cargo de procuradora autárquica, integrando a Procuradoria Jurídica do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, com proventos integrais calculados sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais. O documento constante nos autos comprova que a interessada contava com tempo de contribuição suficiente e idade para inativação conforme os preceitos constitucionais. Os cálculos de todos os proventos encontram-se elaborados corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste Tribunal.
Considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres do órgão instrutivo do Ministério Público de Contas, entendo que os atos ora relatados obedeceram à legislação vigente. Diante do exposto, a primeira Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas, no uso das atribuições, acorda pela legalidade do ato examinado, sendo pelo seu registro para fins de direito, na forma do artigo 97, inciso terceiro, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso terceiro, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público. Todos opinaram aí pela legalidade dos atos de concessão da aposentadoria relatados. Em discussão, os processos. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Bem, acompanha a relatora. Aprovados. O próximo processo é a anotação de um convênio. É o processo TC número 7.556 de 2008. Trata o presente processo do convênio número 4 de 2008, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas Casal e a Faculdade 7 de Setembro, FACET. O convênio tem por objeto a concessão de oportunidades de estágio de complementação de ensino e aprendizagem a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva na instituição de ensino, representado por atividades participativas em situações reais da vida e do trabalho, propiciadores de treinamento prático e de aperfeiçoamento técnico, cultural e científico e de relacionamento humano, conforme cláusula primeira. O prazo de estágio é de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, cabendo ao estudante, durante o cumprimento do estágio, bolsa de complementação educacional, cujo valor será definido no termo de compromisso. O prazo de vigência do referido convênio é de 3 anos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, limitado a 60 meses, conforme cláusula terceira. O convênio foi assinado em 6 de junho de 2008 e publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 19 de junho de 2008. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público de Contas, que oficia junto a esta Casa, emitiram os pareceres números 1547/2010 e 1882/2011/4ª Procuradoria de Contas, sendo favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Desta forma, voto em consonância com os pareceres exerados nos autos, no sentido de que seja adotada a decisão que ela submete à apreciação. Resolve a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação do acordo em tela nos termos e para fins de direito, por se encontrar na sua forma revestida de legalidade. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer do Ministério Público no sentido da regularidade do convênio sob julgamento. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Acompanha a relatora. Aprovado. Senhora Presidente, eu gostaria de antecipar que esse processo, ele não passou pelo Ministério Público. Ele foi um processo que eu não sei nem por que ele está com capa vermelha. É um processo que, na verdade, foi feita uma chamada, é um processo de uma chamada pública que foi feito de um convênio. E que, na verdade, eles fizeram a chamada pública, mas eles houve a denúncia do convênio ou seja, o convênio se extinguiu e não foi dado prosseguimento a essa chamada pública. E aí, para não começar a lei, depois, eu queria já saber se ele quer que passe ou não pelo Ministério Público. Na verdade, era até para eu ter conversado antes, fui eu quem dei a autorização para que fizesse, porque eu achei que seria muito trabalho ter que ir, uma coisa que, na verdade, não tem objeto, basicamente. Eu vou ler e se Vossa Excelência entender que deve passar pelo Ministério Público... A gente supre a manifestação do Ministério Público agora, verbalmente mesmo. Pronto, ok. É o processo TC 2050 de 2013. Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo diretor-presidente da Agência de Fomento de Alagoas, senhor Antônio Carlos Sampaio Quintiliano, em cumprimento ao disposto na Resolução 2 de 2003, composto da cópia do processo número 25.050.000374/2012, que gerou a chamada pública número 2 de 2012, e a posterior revogação do certame para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. A chamada pública número 2 de 2012 teve por objeto a contratação de empresa para a gestão dos arranjos produtivos locais no Estado de Alagoas, em cumprimento aos termos de convênio que teve como signatários a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CEPLANDE, a Agência de Fomento de Alagoas e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas, SEBRAE. Ajuste que regulamentou o Programa de Mobilização para o Desenvolvimento dos Arranjos de Territórios Produtivos Locais no Estado de Alagoas.
procedimento em análise teve seu curso regular, tendo sido feita a análise da habilitação jurídica e da habilitação técnica das proponentes e tendo sido ainda elucidadas dúvidas jurídicas levantadas ao longo do procedimento, quanto à adequação da documentação apresentada pelos interessados às exigências contidas no edital. Registro oportuno que o parecer 001/2013 da lavra do assessor jurídico contratado pela entidade interessada foi zerado opinando pela possibilidade de revogação do certame em lista, fundamentando o entendimento da denúncia do convênio que institui o Programa de Mobilização para o Desenvolvimento dos Arranjos de Territórios Produtivos Locais no Estado de Alagoas, formalizado em 24 de dezembro de 2012 e publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de dezembro de 2012. Neste contexto, foi expedida a revogação da chamada pública número 2 de 2012, em 29 de janeiro de 2013, termo que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 3 de janeiro do corrente ano, não tendo havido a homologação do certame nem a adjudicação e contratação do objeto licitado, consoante noticia o parecer jurídico 001/2013. Sob a ótica posta, a decisão do gestor em revogar o certame antes mesmo da respectiva homologação constitui em ato discricionário que não ensejou a eventual realização de qualquer tipo de despesa para a entidade contratante, tampouco aviltou direitos dos proponentes. Como corolário, tal situação esvazia a competência desta Corte de Contas, retirando-lhe a possibilidade de apreciação da legalidade e regularidade formal do procedimento, posto que os atos administrativos que instruem o processo não serviram de meio para qualquer tipo de ajuste. Desta forma, voto no sentido de que a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, adota a decisão que era submetida à apreciação. Arquivar o presente processo, com foco no artigo 87 da Lei 5.604/94, combinado com o artigo 57 da Resolução número 3 de 2001, cientificar a Agência de Fomento de Alagoas, a FAO, dos termos da presente deliberação, remeter este processo ao arquivo para adoção dos providências cabíveis à espécie. Com a palavra o Ministério Público. Excelentíssima conselheira relatora, apenas uma dúvida quanto à motivação para revogação do certame. A senhora poderia explicitar? Deixa eu explicar. Havia um convênio que era para mobilizar, fazer esses arranjos produtivos, que basicamente são pequenos produtores de artesanato, avicultores, que dependem de apoio do governo, que não se mantém só com o mercado em si, né, a economia. E esse convênio foi feito pelo SEBRAE junto com essa FAO. E aí, por conta desse convênio, né, foi necessário contratar uma empresa de gestão desses arranjos produtivos. E aí foi feita essa chamada pública, que era para contratar uma empresa de gestão para gerir essas empresas. Só que durante o procedimento foi dado ainda, eu até botei aqui o que foi teve a análise da habilitação jurídica e da habilitação técnica, mas não chegou nem a ser homologada a chamada pública, porque o convênio que motivou essa chamada pública, ele foi extinto. E aí foi revogada a chamada pública porque não havia mais o porquê do certame. É apenas esse esclarecimento, porque é um convênio que o objetivo é bastante louvável para fomento aí dos micro e pequenos produtores artesanais. Então, sendo essa a causa da extinção e perda do objeto do processo licitatório, uma vez que o convênio que subsidiou foi extinto, o Ministério Público opina favoravelmente ao arquivamento do feito pela perda do objeto. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora, aprovado. Não havendo mais processos em pauta, encerro a ordem do dia, passo a palavra no horário das explicações pessoais às senhoras conselheiras e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a sessão ordinária da próxima quarta-feira. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.